Olá pessoal, eu sou o Papini, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Muito bom tê-los aqui conosco. E hoje a gente tem um entrevistado para lá de especial, um amigo que eu fiz ao longo da minha carreira e é super gratidão tê-lo aqui conosco. Para compartilhar a experiência com vocês de uma carreira executiva de muito sucesso. Mas, para além da carreira executiva, uma história de vida muito legal, uma história também de impacto, que a gente vai conhecê-lo agora em detalhes, né, e poder compartilhar com vocês. Eu estou falando do Jaime, né, Caetano de Almeida. O Jaime ele é formado em biologia, também administração, e possui um mestrado na área de comunicação. E uma longa carreira na indústria farmacêutica, que nós vamos conhecer agora. Então, Jaime, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aí, sua disponibilidade. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado você, Papini. Obrigado vocês pelo convite. Uma alegria estar aqui. Muito bom, Jaime. Bom, na minha introdução, você viu que eu já falei que nós temos uma relação aí mais antiga, né? É E verdade. Não aí, vamos falar de quanto tempo, mas é antiga. pois é, mas deixa eu explicar, né? Na verdade, você foi um cliente meu, né? E na época tinha uma empresa na área de programa de suporte a pacientes e o Jaime liderava toda uma área, né, que também tinha suporte a pacientes na AbbVie. E É aí nós verdade. tivemos essa oportunidade, já vai para uns 6, 7 anos já passados, né? Daí para mais. Daí para mais, passa muito rápido. Jaime, conta para nós um pouquinho. Você tem essa formação de biólogo, depois foi buscar administração na graduação. Como surgiu a indústria farmacêutica para você? Eu vou resumir uma história longa, né? Mas bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo, né? De uma família muito simples. Mas eu comecei a trabalhar bastante cedo, aos 8 anos de idade. E aos 8 anos eu tive meu primeiro emprego numa fábrica de luvas. Durou 20 dias e fui demitido por insuficiência de altura. Não consegui operar a máquina que eu precisava lá. E aí, na linguagem de hoje, eu tive uma demissão humanizada, né? Que me chamaram e falaram, Jaime, olha, você é muito pequenininho ainda tal, mas assim que você crescer um pouco mais, você volta e a gente vai te readmitir, né? Fiquei muito triste, muito deprimido, imagina, né? 8 anos de 8 anos. idade, perdeu o emprego, né? Mal tinha começado. E meu pai, conduído com a situação, ele falou: não, a gente acha outra coisa. Né? E ele me levou para trabalhar na Feira Livre. Então, na feira, eu fiquei 3 anos vendendo batatas. Minha primeira grande escola de comunicação. E aí, já maduro, aos 11 anos de idade, recebi um convite para trabalhar na farmácia do bairro, lá na Zona Leste. E na farmácia eu fiquei durante 10 anos. E estando na E farmácia. farmácia que não eram as redes de Não, hoje, não, a não, farmácia não. local, regional mesmo. Era farmácia Aimoré, Isso. né? Uma farmácia de bairro. O seu Aimoré era um farmacêutico que atendia, assistia a comunidade ali. E eu trabalhava na farmácia do Marcos, que era o filho do seu Aimoré. E farmácia de bairro, ali onde a gente realmente vivia dia a dia, caixinha a caixinha. As redes não existiam Sim. como é a realidade de hoje, né? E, e ali foi muito interessante, porque por volta dos 14, 15 anos de idade, eu tinha um sonho profissional. E não era ser médico, não era ser advogado, engenheiro, eu queria ser propagandista de laboratório. Olha só. Porque eu achava muito bacana quando chegavam os vendedores de laboratório, naquela época de terno e gravata, né? Seus Fuscas 0 quilômetros, né? Tudo limpinho e tal. E chamava remédio de medicamento, né? Aquilo era elegante, né? E eu olhava aquilo e falava, puxa, tá aí, queria ser um cara assim, né? Queria fazer isso. Então, comecei a nutrir o desejo de ir para a indústria farmacêutica através do trabalho na farmácia, convivendo com os profissionais, vendedores da indústria farmacêutica. Então, esse era meu sonho profissional. E aí, conversando com um, conversando com o outro, veio aquela coisa, bom, então se prepara, tem que estudar, tem que fazer faculdade, né? E eu, no primeiro momento, pensei em fazer farmácia na faculdade, mas na época era ou você ia para a USP ou ia para Oswaldo Cruz. Eu não tinha dinheiro para pagar Oswaldo Cruz, não entrei na USP. Então fui fazer biologia como alternativa, né? E foi aí que eu me aproximei, né, do sonho. Passei 3 anos fazendo entrevistas, batendo em porta de laboratórios para ter a primeira oportunidade.
Aí, com 20 para 21 anos, consegui entrar no primeiro laboratório, foi o Chiesi. Era a Farmalab Chiesi. Fiquei lá 1 ano, né? Numa situação assim de realização profissional, mas de abrir mão um pouco, porque nessa época eu já tinha ficado 10 anos em farmácia, eu já era gerente de loja, então estava numa situação bacana. E aí fui ganhar menos da metade para começar como vendedor na indústria farmacêutica. Mas foi uma realização. E lá fiquei por 32 anos. E uma perspectiva, né, muito maior de carreira, multinacionais. Sim. É interessante que você traz um ponto, né, Jaime, para quem... Nós temos uma audiência grande da área da saúde e também da indústria farmacêutica, até por conta das nossas origens, né? Então, a turma da indústria nos acompanha bastante. Mas é interessante contextualizar... você falou, poxa, o representante ali de gravata, todo, né, arrumado. E ele atendia varejo, fazia a demanda no médico, fazia a venda no varejo e fazia a cobrança também, o famoso PVC. PVC, né? Exatamente. E você chegou a pegar essa época? Sim, eu cheguei a ser PVC. Chegou a ser PVC. Isso eu não peguei, eu já peguei na transição. Não, eu cheguei a ser PVC, então fazia propaganda pro médico, né, vendia na farmácia e cobrava. Então era uma época... Eu me recordo, olhando para os dias de hoje, eu me lembro que na época as indústrias admitiam os representantes numa entrevista em hotel, muitas vezes, já passava o dia inteiro fazendo simuladas, né? Treinamento. Exatamente. E no final do dia, ou depois de 2, 3 dias, você recebia um telegrama em casa, né? Para confirmar. Muito legal. E aí, da Farmalab, você faz uma carreira na área como representante e depois você tem a experiência em marketing, é isso? Eu fiquei 1 ano no Farmalab, depois eu fui para a Roche. Tá. No final daquele primeiro ano, veio um movimento muito interessante, porque quando normalmente os laboratórios reorganizavam seus times e tal, então eu acabei participando de 5 processos de seleção naquele final de ano. E fui chamado pelos 5. Foi incrível, uma surpresa positiva. E eu fui trabalhar na Roche, e que foi a minha grande escola de vendas na indústria farmacêutica, uma empresa fantástica. Fiquei lá por mais ou menos 5 anos. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar como propagandista com produtos de primary care, depois com produtos hospitalares, na linha hospitalar, e ainda no primeiro ensaio antes de oncologia com biotecnologia. Né? Então, já naquela época? Já naquela época, a Roche tinha uma linha pequena de biotecnologia. E eu, então, pude navegar ali em diferentes ambientes da indústria, né? Desde de trabalhar vendendo em distribuidor, mas depois aprendendo, fazendo todo o trabalho hospitalar. E aí já entrando para trabalhar com produtos para AIDS, para câncer. Olha aí, já... Agora, olhando, né, já voltando um pouquinho, provavelmente essa sua experiência na feira, porque tem que ter um poder de comunicação muito grande, e depois na farmácia, o quanto que isso te ajudou a se tornar um bom propagandista, um bom representante? Tudo, Papini. Eu costumo dizer que uma das minhas grandes sortes de vida foi ter começado a trabalhar muito cedo. Porque a trajetória dos meninos pretos de periferia normalmente estão muito circunscritas àquele lugar. Né? Então, furar a bolha é um grande desafio. Então, para mim, ter começado a trabalhar cedo fez com que, quando eu chegasse aos 18 anos, eu já tinha 10 de experiência. Né? Então, a experiência da feira, toda a parte de comunicação, eu era uma pessoa mais introvertida, né? Então ali na feira você precisava se soltar. Até porque tinha 4, 5 barracas vendendo batata, e era tudo batata. Né? Então, para trazer o Papini, para comprar batata aqui, tinha que ter algum diferencial. E era a comunicação, era a forma de tratar. Então aprendi muito com o meu grande mestre, que foi meu pai, nessa questão da relação, da comunicação. E já pensando em criar valor, né? Porque você falou, olha, eu tô batata aqui, tudo commodity, como é que eu crio valor nisso? Como é que eu crio valor nisso? Que é uma discussão hoje aí, né? Super moderna, né? Da geração de valor. Muito bom, Jaime. É interessante como a vida vai nos levando, né? Nos fortalecendo. E aí você chega a posições de gestão, de liderança, com quanto tempo de carreira? Então, depois desses 5 anos de Roche, eu recebo um convite
para ir para a Cerono. Na época não era Merck Cerono, ainda era só Cerono. A Cerono estava estruturando uma área que tratava produtos de emergência e imunologia. Tinha um produto que era parte do tratamento dos pacientes com AIDS. Então, naquele momento, a experiência de vendas, a experiência de trabalhar com os produtos na linha hospitalar da Roche, com os produtos de biotecnologia, produtos de AIDS da Roche, de alguma forma foi o que me diferenciou para aquela posição e montar essa área de imunologia e emergências na Cerono. Então, fui para lá junto com o Wilson Ferreira, que era... foi um grande gestor e um grande amigo hoje. E com o Wilson nós montamos do zero literalmente. Montar a equipe de vendas, treinar todo mundo, mapear para entender quem eram clientes e começar a fazer o trabalho ali passo a passo, né? Construindo um trabalho que depois, assim, aos poucos foi até se expandindo para outras áreas da empresa. Né? Ali eu fiquei praticamente 2 anos. E nesse momento já começou a despertar a questão, puxa, trabalhar em vendas é muito bom, mas eu comecei a ter um encanto por marketing, né? E aí fui fazer uma pós-graduação em marketing. Lá mesmo, na Cerono, comecei a fazer gestão de um produto pequeno, ganhando alguma experiência. E aí eu recebo um convite para ir para a Boehringer, para tratar da área hospitalar, e preparar o lançamento de um produto para AIDS. Então, de novo... A experiência anterior ali de Roche te leva... Ô, Jaime, e hoje quando você... E aí você né, sua carreira toda na indústria, passa por SP, quer dizer... Cria toda aquela sensibilidade para chegar, né, no foco, na atenção ali ao paciente. E hoje quando você olha... E hoje você é vice-presidente da FESA. Exato. Na área, para quem não conhece, né, a FESA é uma empresa de recrutamento e seleção, outsourcing não, né, mas de grandes executivos. Explica para nós um pouco mais. Eu explico. Tenho alegria de já, há praticamente 2 anos, tá na FESA Group. A FESA é um ecossistema de soluções de recursos humanos. A empresa nasceu para fazer recrutamento e seleção de executivos, mas hoje expandiu bastante essa atuação. Recrutamento e seleção continua sendo um negócio importante do grupo, mas nós atuamos também com outras frentes. Então, nós temos uma área de advisory que faz todo o mapeamento de executivos, trabalhos de identificação de perfis, recomendação de desenvolvimento de times, de pessoas. Temos uma área de HR Techs que trabalha tanto com recrutamento e seleção para posições de entradas. Temos a Trilho, que é uma companhia de educação corporativa. E temos uma área de diversidade e inclusão, que é a área pela qual eu sou responsável, onde nós fazemos desde recrutamento e seleção, mas também consultoria em toda a jornada para as empresas que querem se tornar mais diversas, mais inclusivas, fazendo trabalho com altos executivos, construindo um repertório de diversidade e inclusão, conectando o entendimento do porquê que diversidade e inclusão é importante para além do social, que já se justificaria, mas que tem toda uma conexão com o negócio também. Né? Como é que a pauta ESG que vocês trabalham tanto aqui, como é que ela é importante para o negócio? Eu queria chegar nesse ponto mesmo, Jaime, porque assim, para além da sua carreira, né, brilhante de executivo, você, ao longo aqui da sua fala, você comentou do furar a bolha. E eu também trabalhei na indústria farmacêutica por quase 20 anos dentro da indústria e agora já quase 15 como fornecedor, né? Então, e olhando lá no passado, eu me lembro que eu tinha, das empresas que eu trabalhei, poucos colegas negros, né? Então, até por ser uma indústria que tinha um certo nível de exigência ali da faculdade, etc. E a gente sabe das desigualdades. E você comentou do furar a bolha. E hoje você traz esse tema da diversidade, que é um tema que a gente trabalha bastante, né? Da questão do ESG, da questão do impacto. Então, como que você tem visto, né, a evolução dessa pauta dentro da indústria farmacêutica ou dentro das grandes empresas como um todo, que vocês, né, não é só a indústria farmacêutica, né, vocês atuam no mercado como um todo.
como tem sido essa evolução da questão da diversidade, né, da inserção do negro, da questão né, das outras pessoas, né, LGBTQIA+, né, dentro das organizações, trazendo novas competências e novos olhares? Bacana. Vou dar só um passo atrás para dizer, nessa jornada toda, que eu fiquei 32 anos na indústria farmacêutica, os últimos 20 anos como diretor, foram 20 anos como diretor, como única pessoa negra em diretoria. Né? Nos anos anteriores, mesmo em posições gerenciais, era sempre muito solitário olhar para a questão étnico-racial e não ver outras pessoas negras. E durante a minha carreira inteira eu vi pouquíssimas pessoas negras em posições gerenciais. Hoje nós temos algumas que dá para contar nos dedos das mãos, mas temos um pouquinho mais. Né? Então acho que na indústria farmacêutica houve uma evolução ainda longe do ideal da questão de gênero. Então, há 30 anos atrás não haviam praticamente mulheres em posição de alta liderança. Hoje nós temos, na maioria das empresas, mulheres diretoras, temos num grupo menor, mas tem aí 12, 15 empresas com mulheres presidentes. Mas a pauta étnico-racial ela ainda é uma pauta para ser iniciada. Não existe um trabalho estruturado para fazer a inclusão de pessoas negras. Né? Então, as pessoas que furam a bolha são aquelas que, de alguma forma, conseguiram estudar, aprenderam ali trabalhando e vão galgando degraus à medida em que as oportunidades pequenas aparecem e vão crescendo. Então, temos aí hoje uns 2 gerentes gerais na indústria farmacêutica que são homens negros, alguns diretores. Eu conheço uma diretora, mulher negra só. Né? Então, quando a gente fala do recorte étnico-racial, isso não para a indústria farmacêutica, mas no geral, né? Tem um estudo do Instituto Ethos que mostra que nas 500 maiores empresas do Brasil, apenas 4,7% das posições de diretoria são ocupadas por pessoas negras. E quando a gente recorta a mulher negra, ocupa apenas 0,4% das cadeiras. Né? Então tem uma estrada longa ainda para ser percorrida. E quando a gente extrapola para outros grupos minorizados, como pessoas LGBTQIAP+, como pessoas com deficiências, também a realidade ela é de que se chegar são recebidas, mas não tem um trabalho proativo para isso. Né? E aí, Papini, eu acho que é importante a gente parar para refletir que quando a gente fala desses grupos, não são grupos de minorias, são grupos minorizados, são grupos subrepresentados, né? Porque mulheres são maioria da população, 52%. Pessoas negras negro no Brasil são também. 55%, 56%. Né? E na próxima publicação que o IBGE deve fazer aí do censo 2022-23, esse número vai se confirmar. Né? Quando nós olhamos pessoas com deficiências, o IBGE publica cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Né? 45 milhões. Milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Os dados de orientação afetivo-sexual não existem porque o IBGE não tem. No último censo, estava para ser incluído e na última hora saiu. Então, ainda não teremos. Né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para a pirâmide geracional, a gente já tem número de pessoas 45, 50 a mais crescendo e daqui a pouco vai ser maioria no mercado de trabalho também. Né? Então, acho que tem um olhar muito grande para ser colocado em relação a todos esses grupos por uma questão de equidade mesmo. Né? Mas quando eu olho para a indústria, e hoje dentro da FESA tenho a oportunidade de trabalhar com todos os mercados, então a gente trabalha com mineração, com o setor financeiro, área da saúde, farmacêutica, enfim, com diversos segmentos, o que a gente percebe é que tem um grupo pequeno de empresas que avançou muito na pauta e tem cases fantásticos para compartilhar, boas práticas realmente inspiradoras, que é um grupo realmente pequeno. Depois tem um grupo um pouco maior de empresas que estão engajadas, buscando se direcionar, buscando construir uma jornada de diversidade, equidade e inclusão.
E depois tem uma porção muito maior de quem ainda não acordou para a pauta. Né? E quando você separa esses 3 grupos, em termos de resultado, performance, isso já fica aparente para o negócio da empresa ali. Porque assim, essa minha colocação é no sentido de demonstrar, para além do social, né, da inclusão, da equidade, o impacto da diversidade nos negócios em trazer mais conhecimento, em trazer mais criatividade, em trazer mais aderência ao público-alvo. Como que é isso? Bom, já tem estudos publicados aí da McKinsey, do próprio Instituto Ethos, e outras grandes consultorias que mostram que empresas com diversidade têm maior lucratividade em comparação com a média dos seus segmentos. Né? Então, por exemplo, empresas que têm equidade de gênero têm cerca de 20% a 25% maior lucratividade do que as empresas que não têm engajamento com equidade de gênero. Empresas que têm equidade étnico-racial chegam a alcançar até 35% maior lucratividade do que as empresas que não têm, ou a média dos seus setores. Né? E também tem um estudo que mostra que empresas que têm equidade de gênero, de raça e de gerações têm um índice de tomada de decisões acertadas em mais de 80% das situações. Então, quer seja por uma questão de lucratividade, por produtividade, além de todo o impacto social, isso é muito forte. Né? E soma-se a isso, acho que todas as pressões existentes hoje, que são pressões, ao meu ver, positivas, que traz o chamado desconforto positivo. Né? Então, se nós olharmos no Brasil, a B3, né, hoje faz toda uma pauta de ESG para dentro, fazendo seus desafios, seus comprometimentos com metas de equidade de gênero, étnico-racial, mas também demandando das empresas listadas seguir essa mesma pauta. Né? Então, B3 são as empresas listadas com capital aberto na bolsa. Exatamente, né? É isso mesmo. Né? Então, ano passado, a B3 fez uma publicação de uma consulta pública onde as empresas listadas a partir de 2023 deveriam ter pelo menos uma mulher nos seus quadros de direção ou nos conselhos de administração, e uma segunda pessoa, que poderia ser uma pessoa negra ou uma pessoa LGBTQIAP+, nessas mesmas instâncias. A CVM, esse ano, né, que é a comissão que valida toda a questão nesse segmento, ela, então, valida. E mais do que isso, ela não deixou a alternativa que existia, que se fosse uma mulher negra, cobria as duas posições. Não, então tem que ter pelo menos uma mulher e pelo menos uma segunda pessoa, que seja uma pessoa negra ou uma pessoa LGBTQIAP+. As empresas têm entre 2023 e 2026 para cumprir isso. Fantástico. Então essa é uma pressão social, uma pressão na área de negócios importantíssima. Um outro fator para completar esse racional é o que vem acontecendo nas auditorias. Então, as chamadas Big Four, né, a Deloitte, KPMG, Ernst Young e PwC, se reuniram, são 4 empresas globais, concorrentes, mas se reuniram para juntas definir um checklist que incluem ali os indicadores de diversidade para serem auditados nas empresas. Virou um tema de auditoria. De auditoria. Muito bom. Né? Então, eu acho que hoje, qualquer liderança precisa ter consciência dessa temática, porque está muito para lá do que muita gente ainda insiste em chamar de mimimi, né? Então é um tema... Ou de cota. Que no final das contas, seja lá o nome que tiver, é importante de fazer, porque socialmente temos uma dívida. Isso, é uma reparação histórica. Exato. E, de outro lado, tem um impacto no negócio. Exatamente. Se você quiser ter uma empresa sustentável, perene, você precisa entrar nessa pauta. Aliás, fica o compromisso, nós vamos pegar essas pesquisas que o Jaime comentou e vamos colocar ali no nosso canal para que vocês possam conhecer um pouco mais esses detalhes, porque é muito importante, né, Jaime? Não só o empresário, o executivo, mas toda a sociedade entender esse contexto e fortalecer, né, essa caminhada, como você disse, né? Ainda estamos só no início.
E você trouxe aqui também a questão dos 50 a mais, né? E recentemente a gente entrevistou, vocês podem acessar aí no link acima, a Juliana da Talento as a Senior, as a Service, desculpa, que veio falar dessa questão dos 50 a mais. Né, e o quanto as empresas também estão começando a olhar para esse público, né, e fazer essa mescla, né, do jovem que está no seu primeiro emprego com o mais experiente. Olhando para o Brasil, que é um país que está envelhecendo também, né, como que você percebe essa agenda dentro das grandes organizações que vocês apoiam? É uma agenda extremamente importante, mas quando nós olhamos para os grupos subrepresentados que são priorizados dentro das empresas, nós enxergamos dentro das empresas, inclusive existem publicações que mencionam isso, que o primeiro tema tratado é gênero, né? Seguido do tema étnico-racial dentro da agenda das empresas. Depois vem ali o tema de pessoas com deficiências, que já tem a questão da lei, que de alguma forma apoia, né? Ainda também está longe do ideal. E os temas LGBTQIAP+. Então, a agenda geracional, ela aparece ali no quarto, fim da quinto fila. lugar. Mas é uma agenda que também transita com todas as todas demais, elas, né? Que vem... Aliás, você traz aí um ponto importantíssimo, que são as interseccionalidades. Né? Sempre que a gente falar de um grupo, a gente vai permear pelos anteriores. Posso fazer um comercial aqui? Total. Lá na FESA, nós temos um podcast que é o Podcast Carreiras Diversas. Semana passada nós lançamos um episódio que é o Gerações. Boa. Então ali nós tivemos a participação de uma pessoa de cada uma das 4 gerações que hoje coexistem e convivem dentro das empresas, né? Então foi muito bacana ter lá o Vinícius representando geração Z, a Bruna, geração Y, Millennials, a Cláudia, geração X, e o professor Shinoda, a geração dos Baby Boomers. E foi muito bacana, sem dar muito spoiler para quem vai assistir ou vai escutar o podcast, mas teve uma pergunta que eu fiz que foi: como é que você se sente nesse momento da sua carreira? Pessoas com idades variando ali de 18 a 70 anos de idade, né? E todo mundo teve a mesma linha de resposta. Estou no meu melhor momento de carreira. Olha só. Então, quando a gente olha para esse tema, para esse ponto, eu acho que as empresas começam a se despertar para entender que alguém que tem 45, 50 anos de idade tem tanto a contribuir, sobretudo num país que está se aproximando de 80 anos, né, de expectativa de vida. Você vai ter que construir 2 ou 3 carreiras. Não dá para pensar na primeira e acabou, né? Então, acho que você é exemplo disso, eu sou exemplo disso, que primeira carreira, ela vai um momento acabar e vai começar a próxima e a próxima. Então, acho que felizes são as empresas que conseguem enxergar isso e aproveitar toda a experiência das pessoas mais experientes e usar isso a favor das suas corporações. A gente deve conversar sobre isso, mas eu atuo no terceiro setor e na ONG, na Casa José Coutro, nós acabamos de contratar o nosso novo diretor financeiro. É um jovem de 80 anos de idade. Olha que fantástico. Então, acho que com um nível de contribuição incrível. E aí a gente fica feliz de ver que tem espaço. Eu quero chegar daqui a pouquinho na Casa José Coutro, mas ainda nesse tema, como que as empresas qual o comportamento que você enxerga ou recomendação que vocês oferecem para as empresas de como ela lidar com isso, né, com esses temas todos dentro da companhia? Porque, ao mesmo tempo, quando você fala lá com o CEO, com os presidentes, poxa, eu tenho toda uma pauta financeira, de metas, etc., ainda essa outra agenda. Sempre se coloca como essa outra agenda, né, como se ela não tivesse um impacto no seu negócio ali. Mas acho que é uma cultura que a gente ainda está, né, numa transição. Você enxerga que há necessidade de ter uma liderança que vai fomentar esse tema e articular esse tema na organização? Ou isso tem que permear por todos, já de partida? Qual que é a visão de desenvolvimento desse tema dentro das empresas? Eu não sei se existe um certo ou errado, né? A nossa abordagem na FESA é de que a empresa, para começar a sua jornada de diversidade, ela primeiro precisa se conhecer. Então, é fazer um censo
para entender quem é que está lá dentro. Né? Quem é que está lá dentro, assim, quantos por cento são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas 45, 50 a mais, as pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiências, enfim, olhar para os grupos minorizados e entender qual é a presença dessas pessoas e onde é que elas estão nas camadas hierárquicas também, né? Porque não adianta dizer, olha, eu tenho 60% de mulheres e todas elas estão nas posições de entradas e não tem mulheres em liderança, né? Então, eu acho que é fazer uma fotografia primeiro da empresa para ganhar consciência. Junto com isso, escutar as pessoas para ouvir delas como é que elas entendem o tema de diversidade, inclusão, senso de pertencimento, equidade, como pessoa colaboradora, pessoa que está ali dentro no dia a dia, né? E aí a gente analisa essas informações todas por grupo minorizado, por nível hierárquico, por região. Também é importante a questão da região, porque a gente trabalha sempre olhando dados de IBGE de uma região e os dados da empresa. Não adianta esperar que uma empresa em Santa Catarina tenha o mesmo percentual de pessoas negras que uma empresa na Bahia, no Pará, pode ter. Então, as realidades são diferentes. Perfeito. A gente precisa trabalhar com isso de uma forma parametrizada, né? Para ser justo na comparação. E a partir dessa consciência, eu acho que aí vem o trabalho com a alta liderança. Então, presidentes, diretores, vice-presidentes de empresas precisam se reunir para discutir a pauta. Eu acho que esse é o primeiro grande passo dentro da empresa. É um tema estratégico. É um tema extremamente estratégico, né? Que impacta o negócio e impacta as pessoas dentro e fora da empresa. Então, a partir do momento que nós temos um tempo para sentar com a alta liderança, e na FESA nós nos especializamos em começar nesse nível C-level, né, para poder fazer essa discussão, essa conscientização e, inclusive, aumentar o repertório sobre esse tema, que é um tema ainda sensível e delicado de se falar, né? Então, muitas pessoas ainda têm receio de falar sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui. Né, Jaime? Desconhecimento, exato. Então, preparando esse primeiro time, aí depois, sim, vem o planejamento estratégico, os grupos de afinidades, onde os colaboradores têm a oportunidade de colaborar para fazer uma cocriação dentro da empresa. Deixa eu fazer uma correção ou uma consulta a você. É desconhecimento ou baixa conscientização? Eu acho que é uma mistura dos dois. E eu sempre gosto de olhar para isso como uma consequência social. Né? Então, eu sempre parto do ponto onde não é que a pessoa não quis, ou simplesmente é a realidade que a gente tem hoje. Como é que a gente vai daqui para frente? Né? Faz 2 semanas, aliás, nas duas últimas semanas nós fizemos lançamento de 2 programas que eu queria rapidamente falar aqui, por favor. Que um é um programa de mentoria mútua entre presidentes que são associados ao YPO, né, que é uma instituição que reúne presidentes de grandes empresas, e executivos, pessoas negras do Instituto Pactuar, onde eu tenho o prazer de ser conselheiro lá. E o Instituto Pactuar é um instituto que trabalha para desenvolver e acelerar a carreira de pessoas negras em posição de alta liderança. Muito bom. Então, junto com a FESA, nós desenhamos, junto com essas instituições, esse programa de mentoria mútua, onde dos dois lados, presidentes do IPO, executivos do Pactuar, são mentores e são mentis ao mesmo tempo. E um lado traz a sua experiência C-level, a sua experiência executiva, e o outro lado traz toda a sua jornada de vida e todo o seu conhecimento das temáticas de diversidade étnico-racial para fazer uma colaboração. Né? Então, foi um programa, nós temos hoje 27 duplas trabalhando, e foi um trabalho muito lindo de ser construído ali a muitas mentes, né? E acho que... E ali a gente conversou muito. Bom, como é que a gente começa? Falar, poxa, mas 27 duplas, isso não vai mudar o mundo. Seguramente é o começo da mudança de muita coisa, porque ali estão 54 empresas representadas com milhares de postos de trabalho e, mais do que isso, com uma oportunidade gigante de desenvolver consciência da inclusão necessária em cada uma dessas empresas
e assim, né, passando para outros níveis. E num olhar colaborativo, né? Colaborativo. Então, pela primeira vez, eu falei isso na abertura do programa, né? Nós tivemos presencialmente aqui na semana passada o IPO, o Pactuar e FESA. Eu disse, é a primeira vez na minha vida que eu estou diante de um grupo onde são metade das pessoas negras, metade das pessoas brancas. Olha aí. Porque eu sempre estive naquela situação de ser a única, se não uma das duas únicas pessoas negras de um grupo, né? E, inclusive, isso quebra o tabu que muitas vezes a empresa diz, não, nós não temos porque não tem pessoas preparadas. Não, ali estava um desenho super claro de que existem pessoas negras super bem formadas, com muita competência, prontas para atuar em grandes corporações, né? E ontem à noite, nós fizemos o lançamento do programa de mentoria do Pactuar, onde 100% dos mentores e mentoras são pessoas negras, 100% das pessoas mentoradas são pessoas negras. Então nós saímos ali com 45 duplas de mentores mentis, onde nós vamos trabalhar ao longo dos próximos 6 meses fazendo aí a aceleração da carreira desse grupo de mentis. É a segunda edição do programa de mentoria do Pactuar. Então a gente teve a alegria de fazer esse lançamento. Então, e qual o perfil dessas pessoas que são impactadas? É o jovem que está entrando no mercado de trabalho? Ou já é o... Nesses 2 programas, no primeiro, com o IPO, são executivos que já estão em cadeiras de gerência executivo, diretorias, temos alguns presidentes, inclusive, pessoas negras. E nesse segundo são jovens lideranças, pessoas que estão já em cadeiras, estão ascendendo já em posições gerenciais, algumas posições de diretoria, orientada por profissionais, um grupo de mentores sêniores, que somos mais sêniores, que temos uma bagagem para compartilhar. Quer dizer, se a gente projetar isso num efeito multiplicador, né, a gente torna isso muito mais exponencial e com muito mais impacto ali para a base, já, né, rapidamente. Acho que a estratégia é fantástica. Parabéns, Jaime. Não, eu acho que tem um grupo grande aí eu acho que é um reconhecimento importantíssimo para as pessoas que fundaram o Pactuar e que vieram com essa mentalidade de, puxa, precisamos nos reunir e olhar para a próxima geração de lideranças negras, né? Então tem um fundador... Vamos trocar figurinha para trazer o Pactuar aqui. Isso, trazer o Pactuar, acho que é importantíssimo. E tem um grupo do IPO que trabalhou profundamente também, genuinamente nesse interesse. E foi uma alegria ter na FESA, para esse programa do Pactuar, por exemplo, eu convidei nossos colegas sócios, tivemos 15 consultores, headhunters, fazendo todo o processo de entrevista das pessoas que serão mentoradas no programa do Pactuar, como voluntárias, né? Um programa 100% pro bono. Então, acho que o envolvimento de todas as partes, com esse interesse genuíno, mostra, primeiro, o que é possível ser feito e que tem muita riqueza de pessoas para a gente trabalhar e acelerar também. Sensacional, parabéns, Jaime. E sabe que aqui no Colabora Saúde, né, no nosso Instituto Colabora Saúde, e a gente faz o fomento por meio do Pod Colabora, nós temos uma pauta muito da inclusão, né, e também do impacto somente no recorte da saúde. E muito pautado na questão da economia circular, da economia colaborativa. Então, você foi falando e está muito aderente com as nossas crenças e com as nossas práticas aqui no Instituto. E a gente quer estar trazendo para o Pod Colabora histórias como a sua, de muito impacto, né? Seja como executivo, mas... E aí eu sei que você tem também uma atuação no terceiro setor, e aqui eu vou abrir, me permite, que me chamou a atenção já lá atrás, acho que uns 6, 7 anos que nós conversamos, de uma ação que você fazia como instituição no final do ano, de levar presentes para as crianças, roupas, alimentos, e me chamou a atenção que você sempre levava seu filho, né, para levar isso como exemplo. Você viu como eu guardei. E me conta um pouco como que foi a sua, né, essa sua entrada nesse terceiro setor, como que isso ocorreu e o que você tem feito hoje. Legal. Não, um tema, acho que muito necessário, né, Papini? Eu comecei a minha aproximação com o terceiro setor quando eu comecei a lecionar, 22 anos atrás. Eu comecei a pensar, poxa,
que bacana, estou fazendo uma realização aqui de uma segunda carreira, né, de acadêmica, que eu mantenho até hoje. E aí, quando veio o primeiro salário, na época eu lecionava na graduação, eu olhei para aquele dinheiro, né? O salário de professor no Brasil não é um salário grande, mas assim, mas era um dinheiro. E ali eu comecei a pensar, bom, o que eu poderia fazer com pelo menos uma parte desse dinheiro, já que hoje eu já era executivo na indústria farmacêutica, eu não tinha a necessidade de ter, né, aquela absorção, e também não sabia o quanto que eu conseguiria permanecer fazendo a carreira. Felizmente já são mais de 2 décadas, mas então eu busquei uma instituição para começar a apoiar. E essa instituição foi a Fundação Gol de Letra, com a qual eu tenho vínculo até hoje. Faz um trabalho... Que é do Raí. Que é do Raí, do Leonardo, né? Que tem uma unidade em São Paulo, uma unidade no Rio de Janeiro, mas com exportação de expertise para vários outros lugares, para outros países, inclusive. Então eu vi que era uma instituição muito séria, que tratava de educação complementar. E comecei, então, a ser um sócio titular, que eles chamam lá, que são as pessoas físicas que fazem uma pequena doação mensalmente ou anualmente, enfim, para ajudar nas despesas que não são aquelas atendidas pelas doações de projetos, né? E me senti muito bem com aquilo, continuo até hoje. E ao longo do tempo fui buscando entender como me aproximar. Então era uma palestra para jovens aqui, era uma outra situação ali. Essa ação que você mencionou, ela veio de um dia olhar em casa e ver ali o canto dos brinquedos do meu filho, com um monte de brinquedos, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem pelo menos um ali no canto, né? Que não usa mais, e nós tínhamos nosso programa de férias de ir para o Rio Grande do Norte, para a Praia da Pipa, todo final de ano é ali onde nós recarregamos bateria, né? E naquele ano eu falei, poxa, vamos levar os brinquedos, né? E vamos ver se a gente ali encontra uma comunidade para fazer um dia de Natal de alguém ali. E meu filho separou os brinquedos, nós botamos lá numa mala e levamos naquele primeiro ano. Fomos para a praia de Cibaúma, que é uma praia que é um local remanescente quilombola, lá no Rio Grande do Norte. E entramos ali, batendo de porta em porta, vendo se tinha criança e entregando um presentinho, né? Tivemos que sair quase que corridos ali, porque faltou brinquedo para tanta criança que apareceu. Então, foi a alegria de entregar para uns, né? Tem algumas fotos ainda na cabeça daquele movimento, mas era muito pouco. Então, no ano seguinte, a gente se guarneceu e voltou com um volume maior. E isso aconteceu pra além dos brinquedos não usados do seu filho. Tinha que comprar novos, né? Então a gente comprava aqui e levava já uma quantidade grande, maior de brinquedos. Chegamos ali em torno de 250 brinquedos, já nos associando com algumas pessoas de lá. Local. Levando já o Papai Noel junto, né? Boa. Vestido de Papai Noel, a gente de touquinha de Papai Noel, fazendo ali uma brincadeira bacana com as crianças. E esse passou a ser o nosso dia 24 de dezembro, de levar para lá. E ter o filho junto foi sempre muito importante, porque, diferente da minha origem, né, de criança pobre, que meu pai ia fazer a compra do mês e comprava um chocolate para cada filho, nós somos em 4, meu filho já nasceu numa outra realidade, né? Então acho que foi uma aproximação para ele, mas que nos aquece muito o coração tê-lo junto fazendo isso, né? Então nós estivemos até 2019, nas vésperas da pandemia, fazendo, não voltamos lá até ano passado. Se Deus quiser, esse ano a gente retoma para poder fazer. Mas essa foi uma ação. E depois eu acabei entrando... Eu fiz formação para conselheiro de administração e recebi convite para ser conselheiro na ONG Casa José Coutro. É uma ONG que atende uma comunidade do Capão Redondo, né? Para quem não conhece São Paulo, uma das áreas mais violentas da cidade. E a Casa José Coutro é uma ONG que tem 35 anos de existência e atende hoje 420 alunos
majoritariamente meninas, majoritariamente crianças negras. E ali é uma batalha diária para poder conseguir renda para poder fazer a manutenção dos programas. Essas crianças têm aula todos os dias. Eles têm 2 alimentações, café da manhã e almoço, ou almoço, café da tarde. Para um grupo de 180 crianças desse total, nós tínhamos um apoio que foi parado esse ano. Então, depois de mais de 20 anos de receber esse apoio para ajudar a manter essas crianças, esse apoio foi perdido, e hoje a gente contribui, se comunica e recebe apoio de empresas, de pessoas físicas, para poder manter todo esse suporte, né? Então, somos um grupo de gestores voluntários, né? Então, todo o conselho, presidência, vice-presidência da instituição, os diretores são todos voluntários, e junto com um grupo de CLTs que tocam todo o serviço, fazemos a gestão da casa. Então, esse é um dos trabalhos hoje que eu tenho no terceiro setor. O outro, eu sou conselheiro do Pacto A, que é esse instituto que eu acabei de mencionar. Na FESA, nós temos o FESA Croma, que é um instituto mantido e financiado pela FESA, que tem como foco trabalhar a mentoria e conexão com o emprego para jovens em situação de vulnerabilidade social. Te convido, inclusive, para ser mentor num próximo programa, mentor de um jovem. Boa. E por fim, eu sou membro do comitê executivo do IVG, que faz o programa de mentoria para mulheres, o Nós por Elas. É um programa já muito famoso, já passaram mais de 5.000 mulheres mentoradas pelo Instituto. Cada edição tem 600 mulheres mentoradas por 600 mentores e mentoras, e que também trabalha ali muito, né, muito justo para fazer angariação de fundos para manter os programas, que são 100% gratuitos, e os voluntários são todos 100% voluntários também. E eu tenho o prazer de estar ali junto com um grupo de mulheres potentes, incríveis, trabalhando e olhando especificamente para a parte de diversidade e inclusão de mulheres dentro desse grupo, e como mentor voluntário também. Que são esses projetos de impacto, né, Jaime? Quer dizer, o quanto que a gente está conseguindo impactar e devolver para a sociedade. Exato. Mas, na verdade, a gente está se retroalimentando muito, né? Então, ganhando muito mais do que a gente pode dar. Muito mais do que a gente está dando. E aí, dentro dessa linha, Jaime, eu costumo dizer que é um projeto, as empresas têm a pauta do ESG, mas que nós, enquanto, né, executivos ou empreendedores, né, que já estamos numa posição que podemos contribuir, o quanto que nós temos que ter a nossa pauta ESG também. Né? E você, o quanto que isso é importante, por exemplo, para um executivo, para um C-level, até em relação ao seu posicionamento do mercado. Isso é levado em consideração hoje nos processos que vocês fazem? Qual que é esse olhar? Bom, os processos que a FESA faz, eles são processos muito pautados na demanda de cada cliente, né? Mas independente do processo de forma individual, eu acho que hoje não existe nenhum tipo de dúvida sobre as habilidades humanas que são esperadas das lideranças, né? Então, tem 2 estudos para a gente botar nessa lista que você vai oferecer para os ouvintes aqui, que são um estudo do Fórum Econômico Global e um outro do LinkedIn, que mostram quais são as habilidades esperadas para as lideranças até 2025 e nos próximos anos, né? Então, quando nós olhamos para essa lista de habilidades, você tem lá, claro, as soft skills, né? Mas você tem as habilidades humanas esperadas, que é a capacidade de trabalhar em grupo, de colaborar, né? Então, o olhar humano com sustentabilidade está tudo dentro dessa pauta. Perfeito. Então, esse não é um tema local de uma pessoa, mas é uma pauta global que é trabalhada hoje, e acho que, então, qualquer pessoa que queira ocupar uma cadeira de liderança ou queira continuar ocupando uma cadeira de liderança, precisa hoje passar por uma reflexão sobre o quão madura ou madura essa pessoa está
numa ferramenta que eu gosto de chamar de escada de inteligências, né? Não é um conceito meu, eu, na verdade, olho para esse conceito que você tem ali toda a parte de conhecimento técnico que você tem que ter na sua área, eu na minha, e cada pessoa na sua profissão, mas vem a inteligência emocional, que é um aspecto extremamente importante hoje para diferenciar tratamentos, né? Diferenciar a forma que você consegue influenciar dentro de uma relação, de uma empresa, de uma organização. Depois vem a inteligência financeira, tanto corporativa, que as empresas existem para dar lucro, né? Mas a inteligência financeira pessoal também, como é que a gente gerencia o que ganha, né? Aquela máxima de precisar gastar menos do que ganha. Como é que eu faço se eu ganho só 25% daquilo que eu preciso? Enfim, ter essa inteligência financeira que avança para a inteligência de governança, que é um outro tema extremamente importante, né? A gente tem visto aí grandes empresas passando por verdadeiros perrengues por temas de governança. E eu entendo que existe hoje uma inteligência associada à diversidade, equidade e inclusão, que somente as lideranças que têm a capacidade de parar, entender o cenário e atuar por sobre ele são as lideranças que vão se destacar. Né? E, então, acho que é diferente ter lideranças de ter chefes, né? Então, acho que a liderança é quem amplia seus horizontes, seu repertório e vai para além. Demais, Jaime. Demais. Olha, você que está tão preocupado aí com a inteligência artificial, presta atenção nas dicas do Jaime aqui, as outras inteligências. E a artificial, obviamente, está dentro desse pacote. Vai transitar, né? como ferramenta. Né? Como ferramenta. Porque se a sua profissão não foi impactada até ontem, ou ela está sendo impactada hoje ou amanhã pela inteligência artificial também. Né? Muito bom, Jaime. Você sabe que aqui o horário passa rápido quando a prosa é boa, né? E, não podia ser diferente contigo. E aí a gente, para caminhar para o nosso encerramento, a gente tem aqui uma pergunta final que é quase que um desafio, né? Que a gente faz como a gente transita muito nessa área, a pergunta é: o que é saúde para você, Jaime? Enquanto eu respondo essa pergunta, eu só não posso deixar de falar de um pilar importante, né? Porque eu imagino que vai acabar acontecendo de muitos alunos e alunas meus assistirem esse episódio, né? Então, já aproveitem e sigam o canal também, né? Então, exato, por favor. Exato, por favor. Então eu queria dizer da minha alegria de estar permanentemente em sala de aula, né? Conectando com alunos de diversas partes aí do Brasil, afora. Então, hoje eu tenho a oportunidade de lecionar nos cursos de MBA da USP-Exalc. Recentemente fui agraciado com o convite da Fundação Dom Cabral para ser professor convidado lá. Então, nesses programas eu tenho a oportunidade de encontrar muita gente, aprender muito, compartilhar e saber que essas pessoas que estão ou se atualizando ou se formando como novas lideranças vão levar muito do que a gente está falando aqui para dentro das empresas, né? Então, acho extremamente importante a gente ter um olhar sempre também para a academia, onde as mentes se refrescam, se atualizam. E na formação, né? Na formação, exatamente. Que a gente está entregando. Muito bom. Mas o que é saúde para mim? Saúde para mim eu acho que é um equilíbrio, né, entre, primeiro, que você se sinta bem, que você tenha realmente conforto em viver, cuidando do corpo, mas cuidando da mente também. Estamos num mês especial aí de cuidar da saúde mental. Acho que a pandemia nos mostrou o quão importante é, quantos desdobramentos vieram através disso. Então, saúde para mim é poder sentar, bater um papo como esse, sabendo que a família está bem, e nos aproximando cada vez mais de amigos e tantas pessoas boas que temos aí no mundo afora. Muito bom, Jaime. E foi um prazer mesmo recebê-lo aqui. Poxa, podíamos conversar muito mais tempo, mas teremos novas oportunidades, né? E você seguindo aí essa sua trajetória tão brilhante e gerando tanto impacto para as pessoas, né? Eu acho que quando a gente olha para determinadas pessoas que a gente conhece, né, no mercado, você vai criando algumas referências. E para mim você é uma referência realmente de impacto, né? De quem construiu uma carreira de sucesso, mas sempre muito preocupado com a outra pessoa, com gerar um impacto positivo. Então, parabéns e obrigado novamente pela sua presença.
Gostaram, pessoal? Falei que ia ser super boa essa conversa com o Jaime e fica o convite para um próximo encontro e que a gente possa aí juntar essas pautas, né, de impacto e darmos sequência aí nas nossas teses, vamos chamar assim. Obrigado, Papini. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast. Vocês continuem aí com pautas tão importantes e de muito sucesso. Obrigado. Obrigado, Jaime. E aí, pessoal, curtiram? Falei que ia ser demais, né? Então, indica aí para seus colegas, né? Curta lá o canal e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos, até mais.